104 FM, Rádio do Povo de Deus, Comunidade Quadrangular, com o pastor Flamarion rolando nos vocais. Ele mesmo, viu? A Montanha, também Cassiane, sinta ele aí pra gente fechar essa edição aqui do nosso Bom Dia com muita alegria, mais um bloco, mas agora a gente começa um dos quadros mais ouvidos aqui da nossa programação, o nosso Debate 104 FM. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade dos mesmos. Não representam o ponto de vista dessa emissora. A partir deste momento, a 104 apresenta Debate 104. Um debate ao vivo sobre os temas que mais geram polêmicas e dúvidas. Você pode enviar perguntas, sugestões de temas e dar a sua opinião através do telefone 3279-0104. Debate 104. Hora do debate aqui na nossa 104 FM. Muito obrigado você que nos acompanha pelas ondas do rádio. Lembrando que você participa com a gente também aqui pelo WhatsApp, tá bom, gente? Em 104,9 no rádio para Governador Valadares, no nosso aplicativo, também no nosso site 104fmgospel.com.br. Muito obrigado ao carinho da audiência de todo mundo acompanhando nossa programação. Pelo WhatsApp você pode mandar a sua mensagem pra gente, 339-9961-0104. Conheça o tema do dia. Tema do dia, acho que eu perdi minhas anotações, que vai que eu vou pregar e perco as anotações, como é que faz? Quando Deus não se manifesta em minha causa, posso pensar que estou sendo infiel? Meu Deus do céu. Debate 104. Conheça os pastores convidados. Pastor Claudão, de volta com a gente aqui no debate, Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Jardim Pérola. Pastorzão, bem-vindo mais uma vez, a paz do Senhor. Pai Sena, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, pastor. Rapaz, aqui vai ser um time de peso, hein? Timaço. Charles é finíssimo aqui, né? Tem pouco que eu não vejo, agora a gente se encontra aí. Muito bacana, Charles Smith. E o meu amigo Elias Bernardo. Amém. O tema é bom, né, pastorzão? Pastor, só pedir pro senhor chegar o microfone um pouquinho mais para perto, por favor, pra voz chegar bacana. Pastor Elias Bernardo, tá relaxadão aí, pastorzão? Pedir pro senhor chegar um pouquinho, mais para perto do microfone, tá vendo que o senhor tá tranquilão aí? Pastor Elias Bernardo, Igreja Evangélica Congregacional, bairro Santa Terezinha. Paz do Senhor, bem-vindo mais uma vez. A paz do Senhor, Sena, a paz do Senhor, pastor Claudão, a paz do Senhor, pastor Charles. Prazer, alegria e honra estar aqui novamente. Eu sempre digo que é uma oportunidade que Deus está nos dando para abençoar. E uma das coisas que mais alegra o coração do servo de Deus é quando ele abençoa, né? E eu fico muito feliz quando eu tenho um timaço desse aqui pra gente poder debater. Comigo também, pastor Charles Smith, Igreja Batista Shalom. Tava sumido, hein? Eu falei com o João Vitor, falei, João, estou com medo da gente perder um dos nossos titulares aqui do time. O homem tá para fazer faculdade, já tem 3 sextas-feiras que a gente chama, ele não vem, mas ele tá aqui. Olha, oração contrária, viu? Isso é pecado, hein? Bom dia, Sena. Bem-vindo, que pastor. Prazer, rapaz, a gente tá aqui. Pastor Claudão, nós tivemos uma vez só juntos aqui. Sim. Pastor Elias, a gente até chegou a comentar, trocar mensagem no Zap. E Deus nos reuniu, rapaz, nessa manhã de sexta-feira. Deus é bom demais. Um abraço para quem tá aí do outro lado, né? Que bom que a gente pôde acordar. As misericórdias do Senhor se renovando sobre nós mais um dia, né? E que o Senhor nos abençoe e nos inspire. Em nome de Jesus. Amém. Pastorzão, último a ser apresentado, primeiro que ora. Então vamos orar. Por favor. Senhor nosso Deus, nós te rendemos graças nesta manhã, agradecemos, a tua palavra diz, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E nós estamos aqui nessa manhã de sexta-feira, porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós. Estamos aqui, Senhor Deus, unidos no propósito de trazer a tua palavra. Abençoe cada lar onde essa rádio pode entrar, Senhor Deus, todos os dias. Abençoe os nossos irmãos que estão aí do outro lado, ouvindo esse debate, e a nós que aqui estamos. O Senhor é sempre a maior inspiração da nossa vida. Pessoas inspiram pessoas. Fala conosco e nos alegre com a tua presença nesse estúdio nesta manhã. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. 104 FM. 104 FM.
Quando Deus não se manifesta em nossa causa, é sinal de que estamos sendo infiéis. Para a gente começar, pastor Charles, eu gostaria que a gente dissertasse primeiramente sobre 2 temas dentro do próprio tema. O primeiro é, o que é essa manifestação de Deus? O senhor agradeceu aí que acordamos mais um dia, né? Estamos respirando, estamos vivos. A manifestação é quando eu oro e a bola de fogo corta o céu? Ou ela simplesmente o meu acordar hoje cedo? Tô viajando aqui já. Mas eu quero que o senhor, na sua visão, o que seria essa manifestação de Deus na vida de um cristão? Pelo que eu estou entendendo no tema aqui, são aquelas pessoas, né, que acham que Deus tem que estar falando com elas em sonho, em profecia, revelando, né, o tempo todo. E outra, né, antes da gente começar, nós vivemos numa sociedade que ela é barulhenta. E nós somos estimulados pelos 5 sentidos que nós temos, né? Mas nós estamos vivendo um tempo de tanto barulho, que quando a gente não escuta barulho algum, a gente entra em desespero. Quando eu não sou estimulado por um barulho, né? O que está acontecendo? Porque é contraditório. Vamos pensar, Eclesiastes 3:7, o que está escrito? Há tempo de calar, tem algumas versões que falam de ficar quieto, e há tempo de falar, de expressar o que você está sentindo. Então existe um tempo para falar, mas também existe um tempo para ficar calado. Quem foi que mandou colocar isso na Bíblia? O próprio Deus. Então nós vamos entender nessa manhã que o silêncio de Deus também pode ser resposta. Tá? Não vou entrar nesse detalhe para a gente amadurecer isso ao longo do debate. O silêncio de Deus pode ser resposta. Sim. E nós podemos entender que às vezes Deus também vai se calar para que a gente coloque em prática o que nós já aprendemos através da palavra. Então Deus não vai ficar falando o tempo todo. E nós estamos tão mal acostumados, Sena, que se eu chegar, por exemplo, a brigar com uma pessoa e ela ficar calada, ela me desarma. Ontem eu vi na internet um pregador falando que Jesus em si já apareceu para ele 48 vezes. Nossa. Esse tá acima da média, né? Mas só para me encerrar, só para me encerrar aqui, eu acredito que a gente deve tomar muito cuidado, porque às vezes o silêncio de Deus tem muito mais para nos ensinar do que quando Ele fala. Porque falando ou não falando, Deus está sempre trabalhando em nosso favor. Pastor Elias, o que é a manifestação de Deus na vida do crente? Olha, eu entendo que a manifestação de Deus começa a partir do novo nascimento, né? Quando verdadeiramente nós temos uma experiência com Deus. Você fala no momento da conversão? Isso. Por quê? Porque nós éramos de uma natureza só carnal, né? Mas quando o Espírito Santo, é o que Jesus disse a Nicodemos em João capítulo 3, né? Então, a natureza carnal, ela puxa para as coisas da terra, mas a natureza espiritual, ela nos leva para o alto, né? Então, quando nós nascemos de novo, o nosso espírito é avivado, reavivado, né? E aí nós conseguimos ter sensibilidade ao Espírito Santo, porque eu entendo que é o nosso espírito que nos leva a ter comunhão com o Espírito Santo. Então, quando esse espírito está morto, né, não há como Deus se manifestar. Ele pode fazer sinais, ele pode fazer muitas coisas, mas o coração, ele fica ainda distante, né? Então, não sei se você vai concluir aqui a pergunta no tema, no primeiro tópico, mas eu consigo ver Deus assim. Eu já vi pessoas pensando o contrário, mas eu consigo ver Deus assim. Ele tem sempre uma resposta para nós. Né? Ou seja, tem situação que ele vai dizer sim, pode ir, está aprovado. Tem situação que ele vai falar assim, espera, né? Não está na hora, eu ainda tenho coisa para fazer na sua vida. E tem situação que Deus vai falar assim, não, isso não vai ser bom para você, então... Mas através do silêncio o senhor está falando? De não falar nada? Olha, o silêncio, eu creio que ele está exatamente na parte do espera, né? Porque quando a gente... Se não ouviu a voz, segura a onda, né? Então, esperar, gente, eu não sei se os pastores vão concordar, mas é uma das coisas mais difíceis. Demais. Né? Como? Esperar é difícil, né? O povo sai lá para ir chegar à terra prometida e no meio do caminho tem que esperar, tem que deixar Deus trabalhar. Deus disse, olha, eu vou deixar vocês passar algumas necessidades aqui para vocês aprenderem que nem só de pão viverá o homem. Mas o povo queria as coisas... né? Aquele fast food, né? É para já.
O alimento rápido, né? Pastor Claudão, já vou virar para o senhor aqui uma outra pergunta, ainda para a gente dissertar sobre a cabeça aqui, o tema-chave, falamos da manifestação, mas o que seria? Estou indo à igreja, estou dando meu dízimo, minha oferta, estou orando, como eu posso ser infiel ao ponto de Deus não me ouvir, não se manifestar? Que infidelidade seria essa, pastorzão? Só para a gente começar a entender do que a gente está falando aqui nesse tema do debate. Que infidelidade seria essa? Sim. Tem uma situação bem interessante, que quando Davi peca, o próprio Deus, né? Chegou, vamos bater papo nós dois. E o chavão daquele bate-papo foi uma coisa só. Né? O meu perdão está sobre a tua vida, mas a espada eu não vou tirar. Ou seja, a correção. As pessoas se enganam muito a respeito de que a lei da semeadura é para todos, para o fiel e para o infiel. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem plantar, certamente vai colher. Ou seja, colherá. Então está julgando, pega esse verbo aí para o futuro. E as pessoas se esquecem disso. Deus vai perdoar o meu pecado? Vai. É instantâneo. Lembra lá do ladrão da cruz? Do lado direito? Senhor, quando o Senhor entrar no paraíso, lembra de mim. Hoje mesmo. Então é instantâneo. Ele não perguntou o que ele tinha pecado, ele não jogou na cara daquele pecador de que ele fez isso, fez aquilo. Não, hoje mesmo, perdão, instantâneo. E pra gente vivente, nós que estamos vivendo, em algumas situações, nós vamos ver o seguinte: é a lei da semeadura. Você plantou, vai colher, querido. Infelizmente é isso. E eu tenho que ter a hombridade de poder entender que eu estou colhendo os frutos. E a lei da semeadura é fantástica. Sim. Tanto pro lado bom como pro lado ruim. Né? Se você planta limão, vai colher limões. Eu falei errado mesmo para poder causar. Você tá entendendo? E você planta um, vai colher vários. Então, cabe a mim ser uma pessoa equilibrada. Mas eu tô sofrendo sem causa. Irmão, você não tá sofrendo sem causa. Você tá sendo testado. E quando você for aprovado, querido, as coisas irão acontecer. Eu sei que o ser humano, principalmente os homens, não foi projetado a sentir dor, a sentir perca. Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perder. E a gente imprensa. Todo mundo gosta de ganhar. Né? É verdade. E eu tenho que entender o seguinte: não é quando eu estou ganhando que eu estou ganhando alguma coisa. Não é quando eu estou perdendo que eu estou perdendo alguma coisa. Tudo é um aprendizado. Se eu ganhei, é porque eu aprendi a passar no processo com louvor e o resultado vai ser positivo. Se eu perdi, eu estou aprendendo que esse processo está errado. Eu tenho que mudar a rota. Eu tenho que me convergir para uma rota certa. Começar a fazer tudo de novo. Pastor Charles, mas lá em 2 Timóteo diz que esse texto aqui é muito forte. Deus não é leal, ele é fiel, mesmo eu sendo infiel. Ele continua sendo fiel. Então, ou seja, ele precisa me ouvir. E se manifestar, seria isso? Olha, mas aí eu acho que as duas coisas, a gente precisa entender. Vou pegar um exemplo clássico. Todo mundo conhece a história de Jonas. Sim. Né? Jonas, ele recebe a incumbência de levar uma palavra de arrependimento para os cidadãos de Nínive. Nínive era uma cidade mais antiga, né? E eu acho interessante que Nínive, na verdade, ele teria que ir na direção nordeste e andar mais ou menos 800 quilômetros para ele chegar em Nínive, que seria onde hoje é o norte do Iraque. Ele decidiu ir para Tarsis, que hoje seria a Espanha. Segundo a história, os fenícios, né, fabricavam muitas ferramentas, tudo à base de metal. Mas de onde ele estava para Tarsis, hoje Espanha, seriam 3.000 quilômetros. Ele vai tomar a direção oposta. Mais de 3 vezes. Ele desce a Jope, entra num barco e segue para Tarsis. O que Deus vai fazer? Vai mandar o peixe grande, uma baleia, que vai engoli-lo. E aí o capítulo 2 de Jonas, rapaz, tem uma história interessante. Olha bem, ele está no ventre do peixe, no mais profundo do mar. E aí ele ora. Deus está ouvindo a oração dele? Está. Porque no verso 7 ele diz que ele ora para que a oração dele chegasse ao santo templo do Senhor. Agora preste atenção, Deus está ouvindo a oração dele, mas não está falando nada com Jonas. Por quê? Deus está dando ordem ao peixe para levá-lo de volta a Jope.
de onde ele saiu. Então, Deus não estava falando nada com ele. Por que Deus estava falando com um peixe? Porque ele tinha que voltar para o lugar de onde ele saiu sem a direção de Deus. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, quando a gente está enfrentando alguma situação, uma dificuldade, porque nós somos humanos, e nem toda a prova significa porque eu estou em pecado, essa era a lógica de pensamento dos amigos de Jó, né? Nós passamos por momentos difíceis. O próprio Cristo falou que a gente teria momentos de aflições. Às vezes nós estamos falando, Sena, e Deus está em silêncio, mas isso não significa que ele não está trabalhando na circunstância para ela mudar. Então eu acho que a história de Jonas mostra isso pra gente. Ele está no profundo mar, no abismo, está no ventre de uma baleia, ele está fazendo uma oração para o Senhor está ouvindo a oração, mas Deus não está falando com ele, está falando com o peixe. Porque nesse momento era o peixe que tinha que levar ele de volta. Entendeu? Então lá na frente o Senhor vai falar com ele. De novo, nós vivemos num tempo em que as pessoas querem falar o tempo todo, as pessoas estão falando o tempo todo. Nós temos uma dificuldade natural de ouvir. E eu quero bater nessa tecla. Às vezes o silêncio de Deus pode ser resposta, e você vai aprender muito mais com o silêncio de Deus do que com resposta que às vezes ele vai te dar. Então o que nós temos que colocar na nossa cabeça é que o silêncio de Deus não significa que Deus não esteja me ouvindo e que Deus não esteja trabalhando para mudar uma situação que ele melhor do que ninguém conhece, que está afligindo meu coração. Então eu acho que o nosso problema é que, humanamente falando, a gente tem dificuldade em ouvir. A gente é bom para falar. A gente fala o tempo todo. Mas é quando chega o momento de ouvir, isso angustia a nossa alma. Demais. Né? Então eu acho que o silêncio de Deus não é porque eu estou sendo infiel. Há momentos que Deus vai ficar em silêncio. Só para resumir isso aqui. Quando o professor está aplicando prova, o professor fica falando? Durante uma avaliação, um processo avaliativo? Não, os alunos precisam ficar quietos e o professor está em silêncio. Ele está atento a todos os alunos? Está. Os alunos estão ali, ó, respondendo a prova. Então, nosso Deus é o grande professor. Mesmo no silêncio dele, ele está trabalhando em nosso favor. E lembrando sempre, gente, uma coisa que a gente fala, que Paulo escreve aos Romanos, né? Romanos 8:28, tudo coopera para o nosso bem. Até o silêncio de Deus. Agora o que a gente precisa pedir a Deus e lembrar é que quando Deus não está falando da forma que a gente gostaria que ele falasse, nós temos algo que funciona muito bem, que é a nossa fé. Pastor Elias, no caso, ainda pegando um gancho aqui no 2 Timóteo, falando dessa fidelidade de Deus, e também já fazendo um contraponto ao tema, que o tema aqui já diz que se eu sou infiel, não existe manifestação de Deus na minha vida. Vou interpretar esse negócio direito. Boa! Mas levando em conta que todos nós somos pecadores e de certa forma infiéis, acho que essa pergunta vai ficar difícil. Manda que eu te tento. Por isso que eu tenho esse time aqui. Deus ainda assim age na vida daquele crente que por algum pecado acaba sendo infiel? Ele se manifesta na verdade. Vamos ao versículo. Vou até pegar um café, que esse foi muito pesado. Vamos ao versículo então, Sena. O versículo diz que Deus permanece fiel. Mas Deus é fiel a quem? A mim ou a palavra dele? Isso aí. Entendeu? Porque ele age segundo a sua palavra. Então, Deus não é Deus de escolher pessoas e falar assim, não, você pode pisar na bola, você pode fazer o que você quiser que eu estou com você. Não. A Bíblia é bem clara, né? Para andar com Cristo, você tem que obedecer a palavra dele. E ele disse, olha, se você não obedecer a minha palavra, não praticar ela, você vai construir a sua casa onde? Na areia. Na areia. E casa na areia não aguenta tempestade, gente. Então, a pessoa pode ir até certo ponto, mas depois a tempestade vai bagunçar com a vida dela. Então, Deus, ele não tem compromisso comigo se eu não quiser ter compromisso com ele. É uma via dupla, né? Eu preciso ter compromisso primeiro com Deus, para Deus ter compromisso comigo. A Bíblia diz lá em Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida, né? Para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados ou fechados, para não ouvir. Mas o que faz a separação? Mas os vossos pecados fazem a separação. É muito forte. Entre Deus e nós. Então tem muita gente enganada, assim, né? Bom, é muito legal essa pergunta, essa colocação que você fez, da forma que você fez, porque tem muita gente da igreja enganado. Assim, não, eu já batizei na igreja, né? Eu participo dos cultos, eu sou dizimista. Só que esquece que lá em Mateus
capítulo 7, de 20 a 22, está escrito que naquele dia, né, no dia do juízo, muitos vão dizer: ah, Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, eu fiz isso. E Jesus não vai questionar isso. Jesus vai questionar exatamente a posição moral da pessoa. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, quando eu luto contra o pecado, quando eu me posiciono diante do pecado, eu tenho Deus perto de mim. Mas quando eu me entrego ao pecado, aí não é Deus que vai estar perto de mim, né? Nem o anjo do Senhor vai estar perto de nós, mãe. Porque o anjo acampa ao redor de quem teme a Deus. Pastor Cláudio, pegando o gancho aqui no que o pastor Elias falou, não é por isso então que as pessoas acabam fazendo essa pergunta? Batizei, vou à igreja, sou fiel, estou lá todo domingo, mas não estou vendo manifestação, estou eu sendo infiel? E as pessoas acabam não aceitando esse silêncio que o pastor Charles colocou? O que o senhor acha? Achar é dúvida. Tenho certeza do que eu vou falar. Eu estou vendo uma geração de pessoas mimizentas, de pessoas dengosas, de pessoas que não decidiram aquilo que eles querem. E analisando um texto da palavra que me chama a atenção, ela fica lá em Deuteronômio capítulo 8, do verso 1 e ao verso 3. Mas eu vou adeter no verso de número 2. Deus colocou o povo lá no deserto, deu os mandamentos, deu as ordenanças, mas no verso 2 ele fala o seguinte: olha, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de, aqui que está o segredo, humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardastes ou não os seus mandamentos. O próprio Deus colocou o povo lá no deserto. O próprio Deus agora trouxe a prova. Deus humilhou o povo ali. Deus agora colocou esse povo à espreita. Para quê? Para ver se no coração daquelas pessoas estava contrita a ele. É este momento aqui que às vezes, o Deus calou, não fala nem por Urim, nem por Tumim, não está falando pelos profetas, Deus silenciou, mas Deus está provando o coração do povo. As pessoas têm que entender o seguinte: a Bíblia diz que o dia mau vem para todos, para os injustos e para os justos. Quando vem a provação, o que Jó falou? Porventura eu não poderia, ser grato ao Senhor pelo dia da provação? Ele estava sendo grato. Quando vem a provação é para poder testar o seu coração. Quer conhecer alguém? Dá ele poder ou dá ele dinheiro. Você vai conhecer a pessoa. Na verdade, vai só potencializar o que está dentro do coração. Quando em Provérbios fala que o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas para a vida. O que está dentro do seu coração? Aí Jesus chega perto de Pedro e fala: Pedro, você me ama mesmo? Pedro: te amo, Senhor. Mas Pedro, você me ama mesmo? Pedro já começou a tremer nas bases. Custou a responder: eu te amo. E pela terceira vez: Pedro, você me ama? Aí ele pensou umas meia hora para poder responder: eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Ou seja, tem pessoas que estão paradas. E eu aprendi que a água parada dá bicho. Então você tem que estar em movimento. Né? Aquele que crê no Senhor fluirá rio de água viva dentro de si. Ou seja, é movimento. Por que essas pessoas estão chorando aqui? Será que eu estou sendo provado? Será que Deus não está me ouvindo? Não tem a manifestação? Porque é você que parou, gente. É você que parou. Eu não posso estar parado ante uma situação. Tempo de guerra, querido, é momento de poder levantar a cabeça, levantar a mão para o céu. A expressão levantar as mãos para o céu assim significa estar rendido. Quando o camarada, isso nunca aconteceu comigo, graças a Deus por isso. O cara vai dar o baculejo lá, põe as mãos para cima aí, se rende. Então quando você levanta a mão para o céu, estou rendido. E deu um negócio muito fantástico. Deus pega nas tuas mãos e te levanta e faz você caminhar.
Gente, o tempo ruim, ele vem para todos nós, né? Justos e injustos, como o pastor Claudão colocou. E na semana passada, o pastor Elias estava aqui, a gente até, em determinado momento do debate, né, pastorzão, a gente falou que nos velórios a gente sempre vê a dificuldade de aceitar o dia ruim, né? As pessoas que questionam Deus e se perguntam, cristãos inclusive, né? Por que essa pessoa que fazia parte do meu hall de entes queridos, pastor Charles, no caso, esse silêncio, alguns dizem que o silêncio é Deus testando. Silêncio é preparação. O senhor concorda com essa afirmação? Vamos entender, entre Malaquias e João Batista, nós temos 400 anos de silenciamento profético da parte de Deus. Como é que esse povo atravessou 400 anos? Baseado naquilo que já estava escrito na palavra, no Antigo Testamento. Então nós precisamos entender que o que sustenta a gente é a palavra de Deus, né? Se o povo que foi escolhido por eles, se Israel atravessou 400 anos sem Deus falar com eles, como eles estavam acostumados por intermédio, né? Vou colocar do ofício, porque antigamente era ofício pastoral, hoje profético. Hoje nós temos ministério profético que é diferente de ofício. Mas eles tiveram que atravessar 400 anos, Deus não falando nada. Até que João Batista aparece no deserto da Judéia, pregando arrependimento de pecados. Mas eu quero voltar num ponto aqui, que está em Mateus, no capítulo 15, versos 21 a 28, quando uma mulher, né, cananeia, Jesus está fora do limite de Israel, ele está entre Tiro e Sidom, que fica de frente para o mar Mediterrâneo. E aí essa mulher aparece atrás de Jesus, gritando, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque minha filha está terrivelmente endemoniada. Preste atenção. Ela nem fazia parte do povo de Israel. Olha o que diz o verso 23. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Jesus ficou em quê? Em silêncio. Quem foi que abriu a boca antes da hora para variar? Os discípulos, porque aqui fala assim. Então seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe, manda essa mulher embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Veja bem, é o clamor de uma mãe que está pedindo pela libertação da filha dela. Sim. Quem deveria dar a resposta? Jesus, porque ela estava clamando, era para ele, não era para os discípulos. Os discípulos, se tivessem uma mente amadurecida em relação ao ministério de Jesus, eles deveriam interceder em favor, não é? Daquilo que a mãe estava pedindo. E é interessante que Jesus fica calado e ela continua, ela insiste, né? Aí Jesus ainda traz aquela história das migalhas que caem da mesa, dos seus senhores, né? É um ato de fé. Isso, mas olha que coisa interessante. Mas ela insistiu naquilo que ela estava pedindo. O que Jesus fez, como Jesus faz até hoje? Ele não despede ninguém de mãos vazias. Ele fica em silêncio num primeiro momento, os discípulos é que vão responder por ele. Ele testa a fé dela, quando ele conta essa história. Entendeu? Ela falou, não importa, se for para mim comer migalha, eu como migalha, mas eu vim buscar a libertação da minha filha. O que Jesus responde? Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento, instantaneamente, a filha dela ficou liberta. Então, o que eu quero que a gente entenda aqui, né, de novo, o silêncio de Deus é pedagógico. Amém. Nós temos que parar com essa mania de achar, porque quando Deus não vai falar o tempo todo da maneira que a gente quer. Quando a gente quer. Ou quando a gente quer. Ninguém leva Deus pro paredão, né? Mas aquilo que você falou, nós acordamos hoje. Sim. Nós estamos sentados aqui, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nós estamos podendo conversar. Essa palavra está chegando para quem está do outro lado, que também acordou e ganhou mais um presente chamado sexta-feira. Deus fala através do sorriso de uma criança, né? Deus fala através dos pássaros que estão cantando, através da natureza que está aí. Deus fala conosco mediante o Espírito Santo. Nós temos a palavra de Deus. O que a pessoa pensa que é manifestação do poder de Deus? Que toda hora vai ter que ter uma... né? É uma pergunta, né? O anjo descer para conversar, ela vai ouvir uma voz o tempo todo? Não. E nós temos aquilo que eu falei. Quando Deus se cala, é tempo da gente fazer o quê? Usar a nossa fé. Até porque Deus às vezes vai ficar em silêncio para saber se nós aprendemos o que deveríamos ter aprendido nas situações anteriores que nós já passamos. Ou seja, seria uma prova. Claro, um teste. Que vai nos levar o quê? A amadurecer. A prova... Seria uma prova ou seria um teste? Uma prova, né? Uma prova. Deus está provando ali, ou provando a fé. Vocês acreditam que Deus faz isso? Faz.
Vamos entender, só para me fechar aqui, sim, uma porque ideia. O texto bíblico que eu li para vocês, em Deuteronômio capítulo 8, fala isso. Que Deus, ele trouxe, ele humilhou o povo, ele pressionou o povo, para poder o quê? Testar o coração do povo. Se o coração daquele povo estava contrito. Uhum. Por quê? Muitos... Desculpa, você estava na palavra, eu peguei... Agora conclua que peraí que eu concluo. Né? Pode concluir. Por quê? Tem pessoas que, quando vem a aprovação, eles trocam de camisa, trocam de lado, trocam de casa. Troca de igreja. Troca de tudo. Você tá entendendo? É verdade. Porque o coração dessa pessoa não tá contrito. Aí quando você pega aquele exemplo seguinte, qual o time que você torce? Eu sou Atlético. Não, eu sou Cruzeiro. Não, eu sou Flamengo. Se o Flamengo ganhar, se o Cruzeiro ganhar, se o Atlético ganhar, o cara continua sendo flamenguista, cruzeirense, atleticano. Tem gente que é mais fiel ao time, inclusive. Aí Sem dúvida alguma. Aí que vem essa palavra sobre fidelidade. Aí entra no gancho aqui. Deus é fiel à sua palavra, não é fiel à pessoa. Fiel à sua palavra. Aí volta o texto. Se ele cumpriu ali os mandamentos, Deus vai fazer diferença na vida dele. Isaías capítulo 1, verso 19. Se crerdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Você tem que crer, cara. E se forem rebeldes, serão destruídos à espada. O verso 20 que eu gosto. Né? É o verso 20 que eu gosto. Mas só fechando aqui para passar para o querido pastor Elias aqui, só aquela ideia, gente, que o silêncio de Deus, às vezes, Sena, é uma oportunidade para a gente colocar em prática o que está escrito na palavra. Né? Às vezes a pessoa fala, olha, por que Deus está em silêncio? Porque ele quer exatamente saber se eu vou obedecer o que está escrito. Porque esse texto de Deuteronômio 8, eu falo que a gente tem que ler toda vez. Sim. Porque o Senhor fala, Deus tinha dúvida de que o povo não seria fiel a ele no deserto? Deus sabia, mas Deus precisava tornar isso visível para o povo, né? Então, eu volto o silêncio de Deus é pedagógico. É a mesma coisa. Quando o professor, ele vai te ensinar o conteúdo da matéria dele. Então, ele vai dar aula, ele vai falar sobre o assunto. Quando chega na hora da prova, ele se cala. Né? Ele vai aplicar a avaliação e os alunos vão mostrar para ele, naquela avaliação escrita, o que eles aprenderam das aulas anteriores. Então, o silêncio de Deus, eu não associo o silêncio de Deus a uma infidelidade. Eu associo, né? Porque senão Deus está falando comigo porque eu fiz alguma coisa errada. Não, você quando deixa de conversar com seu filho é porque ele fez alguma coisa errada? Às vezes eu creio que você chega em casa e está cansado. Sim. Às vezes você nem percebe, não é o caso de Deus. Estou falando do Sena. Você às vezes chega em casa, né? Chegou tão atarefado do serviço que você passa direto. Né? E o seu filho está ali esperando, mas você deixou de amar seu filho porque você está em silêncio com ele. Então eu não gosto de associar o silêncio de Deus com infidelidade, porque eu acho que são duas coisas separadas. Ok. Tá bom? Pastor Elias. O pastor Charles colocou uma coisa interessante. O silêncio de Deus é pedagógico. O que Deus quer ensinar? Uma das coisas que eu penso que Deus nos ensina mais nesse momento é deixar de andar por vista para andar por fé. Amém. Isso aí. Porque enquanto você está andando por vista, você está com a sua mente na terra. Pé no chão aqui, né? O meu patrão, o governo, o meu marido, né? Meu amigo. Então, você está dependendo de uma bengala. Mas quando você tem a sua fé aperfeiçoada, você independe de qualquer situação, né? Então, Deus, ele sabe o que ele está fazendo, com certeza. Então ele quer trabalhar no nosso coração exatamente isso. O silêncio de Deus, ele tem que me levar a fazer o contrário. Enquanto Deus está em silêncio, eu falo. Eu falo com ele. Eu me prostro diante dele. Eu me humilho diante dele. Eu me alimento das coisas do alto. Então, se eu fizer isso, eu vou passar pelo silêncio e vou aprender a lição. Ou seja, dentro do que o pastor Charles falou, da mulher que buscava a cura para sua filha, né? Diante do silêncio de Jesus, depois, Jesus, se não me engano, nega a ela 3 vezes esse pedido. Então, na terceira vez, pelo ato de fé dela, é que ele realmente se manifesta, ou seja, continuar falando com Deus, continuar orando a Deus também. E buscando, sem dúvida alguma. O cego Bartimeu, Sena, ele grita, né? E o povo fica incomodado porque Jesus não estava dando atenção para ele. Ele parou de gritar? Não. Ele grita mais alto. Fala, Jesus, filho de Davi,
Olha pra você ver, Jesus estava testando ele ali também, pastor. E sem contar uma coisa, esse cego, eu falo que esse cego é o que enxergava mais que toda a multidão. Porque a multidão se referia a Jesus como Jesus de Nazaré. Ele chama Jesus por filho de Davi, que é um título messiânico de Jesus no Antigo Testamento. Olha o ceguinho que enxergava. Sim. Ele enxergava mais que a multidão. A mulher tinha visão, tinha visão de mundo. Exatamente. O cego aí não tem nada de cego, não. Eu falo que só era cego fisicamente, mas enxergava mais longe do que os que tinham a visão perfeita. Pastor Claudão, o senhor trouxe uma realidade, o senhor trouxe um texto bíblico que aconteceu na Bíblia, trouxe o que acontece nos tempos de hoje, que é justamente esse período da prova e do teste, de gente que muda de time. Quando o senhor acha, o senhor que está aí no ministério há muito tempo, né, à frente do ministério, à frente de igreja, trabalhando com o povo cristão, que houve essa virada de chave? Eu digo no sentido que outro dia eu vi um vídeo em que o pastor pregava que antigamente não havia tanta informação e conhecimento disponível para os irmãos, né? Não tinha internet. Hoje você coloca um tema bíblico na internet, aparecem N pastores, né, pregando, dissertando sobre aquele assunto. E mesmo essas pessoas que tinham pouco conhecimento ou pouco acesso, elas conseguiram chegar longe nos seus ministérios, nas suas vidas com Cristo, foram fiéis a Cristo e seguindo ali a palavra. E hoje, pelas suas próprias palavras, temos o crente mimizento. O senhor já colocou esse tema pelo menos 2 vezes aqui. Quando que foi que surgiu esse crente mimizento que acha que Deus tem que falar com ele o tempo todo, pastor, na sua percepção? Pegando o gancho aqui, a nossa vida na comunhão com o Senhor, nós entendemos que é uma vida de diálogo. O que é diálogo? Você fala, eu fico calado para poder te ouvir. E quando você cala, é a minha vez de poder falar. Entendeu? E quando chega a minha vez de poder falar, eu começo a reclamar, eu começo a murmurar, eu começo a lamentar. Deus não quer saber do seu lamento, da sua murmúria. Deus quer saber de diálogo. Se lembra lá, um amigo meu falou assim, liguei para ele falou, cara, eu tô dormindo até mais tarde. Eu falei assim, rapaz, eu acordo cedo. Eu tô igual a situação de Adão e Eva. Na virada do dia, eu paro tudo para poder ouvir Deus. Oh, glória. Você tá entendendo? É para poder ouvir Deus. Então é diálogo. Vai dar um momento que, se Deus calou, Ele quer te ouvir. Mas não quer te ouvir porque você fica reclamando. Quer bater um papo com você. Reclamação Deus não ouve, não. Deus não age pelo meu sentimento de choro, de lamento, aquilo outro, não. Deus age pela minha fé. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se compadece de mim. Então, ou seja, né, eu conheço o Senhor, então eu quero ter um contato com o Senhor. Né? O cego não chegou falando? É isso. E eu vejo o seguinte, as pessoas acostumaram a viver de coisas pequenas. As pessoas acostumaram de melhora. Você tem que acostumar de resolver situações. Né? A pessoa vai para a igreja, chora esse aquilo outro, aí melhora um pouquinho. Em vez de firmar, continuar, ter uma constância, só volta de novo quando a coisa aperta. Só volta de novo a ter comunhão quando o negócio aperta e resolve. Não, querido. É constância. Por isso que Deus sempre vai, a cada dia, nos mostrar a próxima etapa. Eu tenho que crescer. E é crescimento você falou a respeito de conhecimento antigo, as pessoas elas se entregavam de uma maneira tão grande que o próprio Deus, que o próprio Espírito Santo começava a trazer revelações fortíssimas pela sua entrega. Hoje não, hoje a gente fica querendo viver uma vida superficial. Tá a revelação hoje vem online, né? Superficial. Virtual. Virtual. Hoje a minha regra de fé e base é o Google. Ok, Google, diga pra mim aqui o que tá acontecendo. Não, querido. Antigamente o povo ajoelhava, orava, porque vinha a revelação do Todo-Poderoso. Então tudo tem um tempo certo. Eu sempre falo na igreja, viva na lei da semeadura. Você tem que preparar a terra, você tem que plantar e vai dar um dado momento que você vai colher. E a gente vê isso na Bíblia, né, pastor? E tem frutos que não é da noite pro dia. Tem frutos que demandam alguns anos. Você tá entendendo? Sim. Tamareira, por exemplo, a tamareira, por exemplo, é 75 anos para poder você
ter a oportunidade de poder comer. Tanto é que o slogan é o seguinte: quem planta tâmara não come tâmara, porque é 75 anos para poder. Aí teve um doidão lá que conseguiu reduzir de 75 para 15 anos. Então é isso. Então eu vejo, ô Sena, é a postura, é a nossa postura. Né? Tem até um esboço meu, Charles, que eu falo sobre as distrações da vida. E as pessoas se distraem muito. Se distrai muito, com qualquer coisa está se distraindo, em vez de se aprofundar na palavra. E a palavra tem que ser regra de fé e prática. Se a palavra de Deus não for regra de fé e prática, qualquer vento, tá certo? Vai fazer o quê? Você desistir. Pastor Elias, queria falar sobre o tópico? Meditando aqui em tudo que a gente está conversando, eu estou pensando aqui algo que eu sempre compartilho com a igreja. Você serve a Deus para receber ou você serve a Deus porque você já tem recebido? Isso aí vai definir o seu destino, né? O seu futuro. Porque se eu servir a Deus para receber, eu vou estar sempre dependente. Eu vou ser um cristão egoísta, materialista. Não, eu só estou com Deus enquanto Deus está me dando. Né? Aí quando vier o silêncio de Deus, então, aí já era. Aí a pessoa vai procurar outros lugares. Então, a oferta, o dízimo. Por que eu oferto? Por que eu dizimo? Né? Porque eu já tenho recebido. Eu já tenho para dizimar, eu já tenho para ofertar. Então, a grande parte da igreja, infelizmente, não conhece essa verdade. Né? E muitos líderes acabam se apropriando desse não conhecimento, né, da igreja, dos irmãos, e começam a dizer assim: olha, você tem que dar para você receber. Gente, eu estou formando uma igreja materialista e egoísta. Eu não estou ensinando a ter relacionamento com Deus, eu estou ensinando as pessoas a fazer barganha. E o que eu tenho para barganhar com Deus? Nada. Tudo é dele. Né? Então, se o meu coração não tiver gratidão, se o meu coração não tiver amor pela causa, eu vou ser alguém alienado de Deus. Eu vou fazer igual Paulo falou, né? Se eu esperar em Cristo só nessa terra, eu serei o mais miserável de todos os homens. Veja bem, olha que colocação que ele faz. Fortíssimo. Eu queria só fazer uma observação aqui no segundo tópico, Sena. Pode ficar à vontade. Rapidinho. A não manifestação do poder divino com relação à minha causa pode ser um sinal de que eu estou sendo infiel a ele? Eu quero fazer uma observação que não é sempre, vai ser uma exceção, mas pode sim. Né? Muitas vezes Deus não fala comigo porque eu não estou mais sensível ao Espírito Santo. O pecado me afastou dele. Né? O pecado quebrou a minha comunhão com ele. Quer ver um exemplo bíblico? Saul. Tantas vezes Deus falando com Saul, usando o profeta Samuel, falando: Saul, faça isso, isso e isso. E Saul vai lá e faz do jeito dele. Né? Então, chega um ponto que Deus fala assim: olha, Samuel, eu não dá para andar mais com Saul. Né? Eu tirei a graça dele, da vida dele. Então, quando não tem a graça, tem a desgraça, né, gente? Sim, e com a desgraça, Saul vai fazer o quê? Ele vai parar lá no terreiro de Macumba, se a gente fosse colocar nos dias de hoje. E aí lá, de alguma forma, ele recebe uma resposta, mas é da destruição dele próprio. Né? Então, ou seja, o pastor Charles falou que não gosta de associar o silêncio à infidelidade, o senhor está colocando agora que acredita que algumas vezes sim. Sim, algumas vezes sim. Tem muitas... gente, infelizmente, para o pastor, tem muita gente dentro da igreja que não está ouvindo mais a voz de Deus. Não está, entendeu? Porque Deus deu tanta oportunidade, Deus investiu tanto, mas a pessoa nunca despertou para isso. O coração dela continuou sendo um coração, né, usuário, e aí foi perdendo o melhor, porque o melhor de Deus é a comunhão com Ele. Dizem que um coração pecaminoso faz a gente ensurdecer, né? É isso aí. O Salmo 13, por exemplo, Davi, ele não explica em que momento da vida que ele escreveu o Salmo 13, ele é um salmo pequenininho, mas é interessante que ele está passando... profundo esse salmo. Não, né? E outra, Deus está em silêncio, ele está numa situação de oposição, de perseguição e humilhação. Mas eu acho bacana que, diante do silêncio de Deus, ele termina esse salmo dizendo que ele prefere confiar
na bondade de Deus. Eu pedi pro senhor para ler um pedacinho dele, Quer no momento ver? que Davi pede, só pra gente ilustrar pro ouvinte. Posso ler aqui? Acho que até tenho aqui. Ele é pequenininho, esse salmo, Salmo 13. Pode ler aí pra gente. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia por causa do silêncio? Profundo demais, muito forte esse salmo, né? Davi realmente estava num momento de busca ali por causa desse silêncio. E outra, e eu acho que é bacana se você pegar o 5 e o 6, né? O que ele decide fazer? Ele fala assim, ó, mesmo diante do silêncio de Deus, olha o que é você conhecer a Deus e guardar o que você viveu nas experiências anteriores, né? Ele fala assim, contudo, eu confio em teu amor. Oh, glória. O meu coração se enche de alegria e satisfação em tua salvação. Então ele está dizendo que ele prefere confiar no amor e na bondade de Deus. E aí o que ele faz? O último versículo. Desejo cantar ao Senhor por todo o bem que me tem feito. Ele oferece louvor ao Senhor. Mesmo ali naquele momento. Não é? Então é isso que o pastor Claudão estava falando, que eu acho que a gente, né? O silêncio de Deus não é um fator para me parar. Né? No processo de aprendizado, o professor também se cala na hora da avaliação. Isso aí. Então a gente tem que entender. Tem uma passagem que eu gosto muito em Atos 18, quando Paulo chega em Corinto. É interessante que ele começa a ensinar a palavra onde? Na sinagoga, que era o local de reunião dos judeus. Né? O que o texto mostra pra gente? Que ele enfrenta rejeição, oposição e o que é pior, insulto. Porque uma coisa é eu falar com você não aceitar o que eu tô te falando. Agora a outra é você me agredir verbalmente. Ele sai da sinagoga e fala, ó, eu não tenho, eu tô limpo, meu dever com vocês foi cumprido. Ele vai para onde? Ele vai para a casa de um homem chamado Tito Justo, que mora do lado da sinagoga. Agora, depois que ele tá na casa do homem pregando, Crispo, que era um dos líderes da sinagoga, se converte. Aí, vamos pensar, vocês acham, conhecendo o histórico de Paulo, vocês acham que Paulo não orou, não? Durante esse tempo todo que ele ficou ensinando na sinagoga e ninguém dando ouvido, né, aquilo que ele queria falar, né? Aí eu acho bacana, só para mostrar esse texto aqui, que Deus ficou em silêncio, com certeza, né, algum tempo, mas olha a reação, Sena, que é que eu quero que a gente trabalhe aqui nessa manhã, da pessoa quando ela tem intimidade com Deus. Deus falou com Paulo depois. Olha o que o Senhor vai falar com ele no verso 9 de Atos 18. Numa certa noite, a gente não sabe quanto tempo, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão dizendo, não tenha medo, continue pregando e não se cale, pois eu estou contigo e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo permaneceu ali quanto tempo? 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus ao povo. Quanto tempo você acha que ele orou? E Deus ficou em silêncio. Até que Deus teve que aparecer para ele, o Senhor apareceu para ele uma noite em visão. Falou, ó, continue o que você está fazendo. Se ele tivesse parado, eu preguei uma vez, ninguém gostou, ainda estão me insultando. Tem uma semana que eu estou aqui pregando e ninguém está me ouvindo. Tem um mês que eu estou aqui pregando e ninguém está dando valor ao que eu estou falando. Tá vendo? Até que numa noite o Senhor responde a ele através de uma visão. Então, de novo, o silêncio de Deus não significa que Deus está parado. Deus está trabalhando. Muito. E o que eu estou aprendendo aqui é fé. É continuar. Glória a Deus. É continuar orando, é continuar buscando a Deus, é continuar falando com Deus. Eu ia até fazer uma pergunta. Que era se o silêncio de Deus é o abandono de Deus, mas pelo visto aqui Deus nunca abandona. Que não é. Não é. Ok, pastor Elias? Veja bem, Sena, até na educação dos nossos filhos. Imagine um filho que toda hora que ele chama o pai ouve ele e atende ele. O que vai acontecer com esse filho? Ele vai ser um filho mimado, né? Mas Deus não tem filhos mimados, né? Mas o filho, Será que não tem? Será que não temos irmãos mimados agora? Não sei se é de Deus. Mas vamos lá, pastor, continua. Pode achar que são, né? Sim, Mas então, veja bem, você tem que conhecer o caráter de Deus. O evangelho é você conhecer Deus, né? Então, veja bem, tem uma ilustração que um trem, ele está
fazendo uma viagem, está em alta velocidade. E o povo todo que estava ali, os passageiros, todos estavam apavorados, né? Dizendo, meu Deus, nunca aconteceu isso, esse trem vai tombar, vai acontecer o pior. Aí olharam para uma criança e a criança está tranquila, né? E alguém teve a curiosidade de falar assim, você não está, né, com medo não do trem andando desse jeito? Ele falou assim, não, porque o motorista é meu pai, eu conheço ele. Olha só. Né? Ele sabe o que ele está fazendo. Então é assim, Deus, no silêncio, você tem que conhecer o caráter de Deus. Falou assim, olha, o salmista diz, fui moço, sou velho, nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então por quê? Porque Deus não abandona os fiéis. E só um detalhe, às vezes o silêncio de Deus é que a pessoa está esperando de Deus uma resposta que já está escrita na palavra. Sim. Então, Deus não está falando comigo, peraí, mas o que você está perguntando para ele? Porque se de repente o que você estiver perguntando para ele já está escrito na palavra, ele está esperando você ler a palavra. E não tem outro lado também de Deus está falando e a pessoa não querer, não é o que, sim, não é o que ela está querendo ouvir. Mas olha aqui, 2 Timóteo 3, 16, 17 fala para que serve as Sagradas Escrituras. Um dos pontos, ensinar a maneira certa de viver. É nesse ponto que eu estou falando. Às vezes para a pessoa, Deus está em silêncio, mas ela está querendo uma resposta que já está escrita na palavra. Então ela está precisando conhecer a palavra. Não é que Deus está em silêncio, né? Então, são várias situações. Eu acho que nessa manhã deu para a gente poder tocar aí, para a pessoa não ficar encafifada achando que o silêncio é porque Deus está punindo, porque Deus abandonou, né? Nada disso. Ô, pastor, eu preciso pegar esse gancho, porque era uma pergunta que o tempo está acabando, eu precisava fazer. Porque até estudando pelo tema, gente, tá tudo na Bíblia. Tá tudo lá, os exemplos, o que tem que ser feito. Para quem realmente acha que faz essa pergunta, tô sendo infiel, ou Deus não gosta de mim, Deus não me ama mais, não sei o quê. É falta de conhecimento da palavra? Puro. Porque nós estamos falando do crente, né, gente? Que puro. Por regra tem que ter um conhecimento da palavra. O meu povo perece por falta de quê? Conhecimento. Pois é, conhecimento da palavra de Deus, porque da vida dos outros todo mundo se inteira. Ah, com certeza. Não é? Né? Futebol todo mundo se inteira, política todo mundo está acompanhando, mas é a palavra de Deus. Porque o que vai te manter de pé durante os momentos de silêncio de Deus vai ser o que está escrito na palavra. Aí entra a sua fé, a arma que nos faz vencer o mundo, né? Então, o meu povo ainda perece por falta de conhecimento. E vou falar, tá ficando pior para nós. Porque, na verdade, você tem Bíblia de estudo, você tem a internet, você tem várias versões de Bíblia. Você tem a Bíblia falada hoje narrada para ouvir no carro. Hoje é muito mais fácil ter acesso à palavra de Deus do que no passado. Eu tenho só uma coisa na minha cabeça, vou encerrar aqui. Tudo que nós fizermos conscientemente de errado, nós estamos juntando prova contra nós no dia do juízo. Porque se você falar que você não tem contato com a palavra porque eu não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia, a igreja te doa a Bíblia, sim. Você tem Bíblia na internet, você tem Bíblia de estudo com referência, com mapa, com tudo. As pessoas não aprendem porque não querem. Escola dominical tem em toda a igreja, tem culto de estudo, de ensino da palavra. Esse as pessoas não querem não, mas faz um culto de oração com revelação, com CPF, com tudo, se não lota. Pastor Anderson lá da Nona, ele sempre brinca, né? Que lá no fundo do templo tem a parte de achados e perdidos e ficam bíblias lá que as pessoas esquecem na igreja. Mas tem. Senhora, tem. O pastor Charles colocou no início um versículo aqui que ele me salva em toda situação. Quando Paulo diz assim, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ô, glória! Então, não importa o que eu estou vivendo, se eu ando com Deus, diante daquilo que eu não entendo da parte de Deus, até do silêncio de Deus, eu tenho que acreditar que aquilo vai estar contribuindo para o meu bem. Soberania de Deus. Exatamente. Então Deus está fazendo alguma coisa que eu não preciso entender, né? Mas eu preciso crer. Então, na vida do cristão, o versículo fecha dizendo, na vida daqueles, né, que amam a Deus. É o que a gente está falando aqui, gente. Então, porque não adianta a pessoa ter uma vida superficial e achar que esse versículo vai acontecer na vida dela também. Aí não vai acontecer. Porque se eu amo a Deus, o Deus que eu amo também me ama e ele vai produzir, né, o efeito daquilo que ele está permitindo
que eu passe, que eu viva. Gente, pra gente fechar então aqui o debate, o tempo passou muito rápido. Não preciso fazer essa pergunta, eu já ia fechar, mas eu vou fazer essa pergunta. Ó, a viagem. A maneira com que uma pessoa reage a o silêncio de Deus diz mais do caráter dessa pessoa, enquanto pessoa, ou pela fé cristã dessa pessoa? Entenderam o ponto? Não, o versículo de Deuteronômio responde, né? Eu permiti vocês passarem fome, né? Para conhecer o que está no seu coração, né? Para conhecer o que está no coração. Então a aprovação é exatamente Deus deixando acontecer para você revelar quem você é. E para que a pessoa descubra quem ela realmente é, porque Deus sabe quem ela é. Ela que não sabe. Fortíssimo. Gente, deixa eu fechar então, pastor Claudão, como vencer o desânimo? A gente tem que deixar com uma palavra de fé, né, gente? E ter esperança quando tudo que vemos é escuridão. Já manda essa, já pode fazer as considerações. Vou fechar essa daqui. Eu preguei isso lá na nossa igreja na quarta-feira, falando sobre que não existe sorte, existe decisão. Você tem que decidir quem você é em Cristo Jesus. Quando você decide quem você é em Cristo Jesus, você começa a romper. Quando você decide, não, eu decidi a vencer, né? Os anjos olham lá de cima e falam assim, olha, ele decidiu. E Deus fala assim, ó, vai lá, ajuda lá. A parte espiritual ajuda. Aqui que é coisa carnal, ele já decidiu, ele mesmo vai estar rompendo. É isso. A gente tem que decidir a fazer as coisas acontecer. Não ficar esperando pelo outro. Amanhã vai... Não é uma palavrinha só de tapinha nas costas. Não, vai dar certo. Não, é uma decisão de falar e de começar a fazer alguma coisa. Tá certo? Entre a teoria e a prática, no meio tá você decidindo a fazer. Se você não fizer, aí Salomão fala o seguinte, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Não é preguiçoso de não querer fazer as coisas. Preguiçoso de mente, Sim. de pensar e executar. O que tá acontecendo é que as pessoas estão querendo muito as coisas mastigadinhas. Tudo pronto, né? Resolve pra mim aí. Outro dia eu vi a propaganda de um martelo que você não precisa bater o martelo, você aperta um botão. Eu achei o fim do mundo. O martelo eletrônico, você aperta o botão e o martelo bate ali na cabeça do prego, sem que você faça um esforço físico. Daqui a pouco vai ter uma colher que você só coloca ela já leva na sua boca. Gente, vamos fechar aqui o debate. Pastor, programação do fim de semana lá da Igreja do Evangelho Quadrangular. Hoje nós vamos estar no culto, né? Culto de poder, de graça, de palavra, de conhecimento. Vamos estar lá hoje, na Agripino Ribeiro, 316, Pérola. Vai ser bênção, em nome de Jesus. E domingo, Escola Bíblica Dominical, 8h30 oração, 9 horas estudo da palavra. Eu sempre falo para a igreja, é o momento de você perguntar, tirar suas dúvidas e crescer na fé. E à noite, Santa Ceia do Senhor vai ser bênção em nome de Jesus. Pastor Elias? Amém. A mesma pergunta, Sam? Sim, por favor. Então, como vencer o desânimo e ter esperança quando tudo que vemos é escuridão? Eu coloquei aqui alguns tópicos. Primeiro, fazer o que Jó fez. Se humilhou diante de Deus. A Bíblia diz que quando tudo estava dando errado, ele foi lá e colocou-se no meio da cinza, raspou o cabelo e se humilhou diante de Deus. Segundo, não aceitar derrota. Porque derrota não é coisa de cristão, né? Tem até um cântico muito lindo que fala sobre isso. Por que não aceitar a derrota? Porque Romanos 8,37 diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, eu nunca vou aceitar a derrota na minha vida, sendo que Deus me colocou como vencedor. Então, derrota não é coisa na vida, não é uma realidade na vida do cristão. Terceiro, que mais as pessoas negligenciam, né? Então, para vencer o desânimo e ter esperança, o que eu preciso fazer? Eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso congregar, eu preciso ler a Bíblia diariamente, né? Porque essas coisas vão... É buscar a Deus, né? Tudo exatamente. Vão me levar a Deus. E o que mais preciso é de Deus. Porque se Deus der uma palavra qualquer, a tempestade se acalma, né? Então, por último,
Buscar a Deus de todo coração. Gente, glória. Esse versículo de Jeremias 29:13, ele é profundo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Até que ponto nós estamos buscando a Deus de todo o coração? Para refletir essa, hein? Essa é para refletir. Exatamente. Então, encerrando a minha parte aqui, eu quero agradecer ao convite. Agradece, e dizer que o meu intento nesta manhã, né, é abençoar como dos pastores aqui presentes, como propósito da rádio. Então que Deus de alguma forma possa ter alcançado o coração dos ouvintes, né? O pastor Claudão falou coisas aqui que edificou a minha vida, o pastor Charles, você, né? Então eu estou saindo daqui edificado, com a minha fé renovada, e eu creio que os ouvintes também estão desta forma, né? Deus abençoe. E quero convidar para os cultos da nossa igreja, a Igreja Evangélica Congregacional, ela fica ali na Rua São Luís, 132, bairro Santa Terezinha. Eu sou vizinho do pastor Charles, né? Só que o que nos separa é o Rio Doce. O braço do Rio Doce. Então, todas as quartas, 19h30, domingo, 8h30 da manhã, escola bíblica dominical, 19h30, culto de adoração, pregação da palavra de Deus. Gente, que coisa maravilhosa é quando a igreja se reúne, a igreja congrega, né? A amizade, né? A paz, a alegria do Espírito Santo. Então você que é cristão, não deixe de congregar, não abandone a sua igreja, né? Esteja ali, porque é ali que você vai ser alimentado e é ali que você vai sendo preparado para Maranata, né? Para a volta de Cristo. Obrigado, pastorzão. Pastor Charles, por favor. Querido, muito obrigado pelo convite, viu? Para com essa oração contrária aí. Deixa meu servo ir. É o que está escrito na palavra. Inclusive o John Heber já mandando um abraço pro senhor aqui. Meu neto. Não pode ficar fora do debate não, viu? O John lá da Terceira Igreja Presbiteriana tá aqui acompanhando. Falou, Cena, não esquece de mandar meu abraço pro pastor Charles, não. Eu até brinco, ele é o grande profeta John Heber. Né? Gente, olha, muito obrigado aí, né? Que Deus abençoe. E aquilo que o pastor Elias Claudão já falou, como vencer o desânimo? Primeiro, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Você só vai ficar desanimado se for negligente em ouvir a palavra de Deus. Depois colocar em prática, que não adianta ler e não colocar em prática. Sim. E por último, investir num relacionamento com Deus, e a oração é fundamental nesse relacionamento com o Senhor. Estamos ali na Rua 14, 11h30, Ilha dos Araújos, Igreja Batista Shalom, e reunião quarta, domingo e até a próxima, se Deus assim permitir. Gente, eu tô assim, maravilhado. Glória. De verdade. Estamos edificados. Querendo orar e buscar Deus, porque é a solução para tudo. Que debate, hein, gente? Para você que acompanha a nossa programação, tá ouvindo a 104 FM no domingo, esse programa é o reprise do debate que foi ao vivo na sexta-feira. Toda sexta-feira, 11 horas da manhã, tem a edição ao vivo do debate, sempre trazendo um tema pertinente para as nossas vidas. Fica agora com o programa Visita ao Seu Lar. A 104 apresentou Debate 104. André Fala.